Não é normal ter cólica, não é comum ter alteração do ciclo menstrual. Você vai entender tudo exatamente agora. E falar que porque eu estou vivendo um estresse de forma aleatória, como se só isso justificasse, também não basta. Você vai entender de uma vez por todas o que faz, como que o seu organismo entende para poder alterar a menstruação. Porque diante de um estresse, muitas coisas podem acontecer. Porque com você, o que está acontecendo é alteração na menstruação. Você vai entender agora. Primeiro, você precisa entender o funcionamento normal. Então, como é o funcionamento normal? O funcionamento normal é nosso cérebro, dentro dele a gente tem o hipotálamo, a hipófise, que produzem estímulos, hormônios que vão estimular ovário e útero. Começa por aí, mas a gente precisa pensar no seguinte: a nossa cabeça, em especial a amígdala, a hipófise, hipotálamo, está em constante interação com o meio ambiente. Mas só guarda essa informação, porque no final ela vai ser bem importante. Quando o seu hipotálamo produz a gonadotrofina, que vai produzir FSH e LH, que vai fazer o funcionamento normal do ciclo menstrual, quando está tudo em ordem, funcionando perfeitamente, o que vai acontecer? Ele vai produzir, vai mandar para o ovário e daí todo o ciclo acontece. Só que nem tudo são flores. Existem pessoas que têm alteração do ciclo menstrual ou no início logo da vida feminina, no início menstrual. Existem pessoas que têm alteração a partir do momento que iniciam um relacionamento ou mesmo quando tem começo na vida sexual. Existem pessoas que têm alteração no ciclo menstrual após casar ou após ter filhos. Então, existe uma série de situações individual que faz com que a sua menstruação seja alterada. Então, se você tem menstruação alterada, já comenta aqui para eu saber quando que a sua menstruação alterou. E o que é essa alteração da menstruação? Primeira coisa que a gente vai entender, ela pode atrasar, ela pode estar sempre atrasada, não ter um ciclo normal. Ela pode ter um fluxo muito intenso, ela pode ter pouco fluxo, ela pode gerar muita cólica, ela pode gerar dor de cabeça, dor no corpo. Os sintomas são muitos e cada sintoma conta uma história. A gente precisa ouvir essa história do seu corpo. E como que isso funciona? Quando a gente fala, é estresse, é emocional, a gente acha que é como se fosse algo inalcançável, como se o corpo não tivesse relação com o emocional. É uma loucura isso que a gente pensa. O seu corpo, lembra que eu falei que você ia precisar dessa informação? Sua hipotálamo, sua hipófise. Existe uma comunicação com todo o resto do corpo. Então, quando você se depara com um estresse, na maioria das vezes não consciente, quando o seu hipotálamo, a sua hipófise, a sua amígdala cerebral, ela entra num estado de estresse, ou seja, ela reconhece no ambiente uma situação que, de acordo com o banco de dados dela, não é segura, não está legal, coloca num pico de estresse. E existem dois tipos de pico de estresse. A gente tem o estresse ativo, nesse momento é o momento de luta e fuga. Ou o cérebro reconhece que é necessário lutar, ou o cérebro reconhece que é necessário fugir, mas ele se coloca em estado de combate, porque eu não estou numa vida segura, não, existe um perigo à minha frente, na vida ao meu redor, existe um perigo, e o meu cérebro reconhece que eu preciso lutar ou fugir. Nesse momento, quais os sintomas vão aparecer? Por que é importante entender isso? No momento de luta e fuga, significa que o seu corpo entrou no estado de sobrevivência. O que é o estado de sobrevivência? É mais interessante para o seu corpo viver do que reproduzir. Começa por aí. Então, nesse momento, a menstruação vai atrasar. Nesse momento, a gente tem uma... Depois, quem quiser, eu vou entregar um mapa mental para vocês. Nesse momento, a gente tem uma baixa da gonadotrofina. Ela não é produzida, ou ela é produzida numa quantidade muito pequena. Como não tem, eu não vou ter, a hipófise também não vai funcionar bem. Ela não vai produzir o que é necessário para seguir a menstruação, nem para ovular, para nada. Não vai funcionar. Porque ela está trabalhando para sair de um determinado conflito, que muitas vezes não é mental.
Existem os conflitos naturais, como um sono alterado, uma mudança brusca de rotina. Esse é o estresse que a gente acaba falando, né? Uma mudança brusca de rotina. Eu estou com uma demanda muito grande no trabalho e aí eu fico muito estressada, mas não é esse estresse que a gente está falando e ele não é a maioria, não é ele a causa que verdadeiramente altera a sua menstruação, já que se fosse isso, seria fácil de resolver. E eu acredito que a sua menstruação alterada não foi tão fácil assim de ser resolvida. Então, esse é um fator. O sono está alterado. Por que o sono está alterado? Porque se eu estou lutando para fugir ou lutar, se eu estou em estado de sobrevivência, eu não vou dormir. A minha fome está alterada, está tudo alterado, porque eu estou em estado de sobrevivência. Então, nesse momento que não me convém gestar, que essa é a função biológica da menstruação, não me convém gestar, eu preciso ter outras prioridades no âmbito inconsciente. A partir do momento que você entendeu isso, já começa a entender quando a alteração da sua menstruação começou, o que estava acontecendo. Só que existem esses sintomas, que são sintomas que a gente chama de simpático tônico. São sintomas de baixa ovulação, são sintomas ou nem tem ovulação, são sintomas em que atrasa muito o ciclo menstrual. Nos dois casos a TPM piora, mas nesse mais ainda, a TPM fica muito pior. Só que existe um outro caso, outro sintoma. Qual é esse outro sintoma? É quando o seu cérebro reconhece o estresse, mas ele identifica que ele não existe mais, aquele estresse do banco de dados, e ele reage se recuperando. E nesse momento a gente tem cólica, dor, um fluxo super intenso. Nessas situações, significa que o seu cérebro, seu hipotálamo, sua hipófise, sua amígdala cerebral, o seu cérebro, ele identifica que no ambiente, ele ativa o banco de dados, que no ambiente existe um perigo, mas no decorrer do dia ele vê que esse perigo não mais existe. E como ele ainda tem aquela instalação do programa de inicial, que pode ser herdado ou vivido, ele simplesmente reconhece, vê que o perigo passou e reage. Nessa situação é quando a gente tem o pós. Então o corpo está dizendo, graças a Deus, eu não preciso mais lutar nem fugir. Nesse momento o corpo entra no reparo. E por que você vive anos tendo essa situação? Porque o ponto de referência ele é o mesmo. A gente precisa avisar para o seu cérebro que esse estresse que ele espera acontecer todo mês e não acontece, não existe mais. Então, essa é a reprogramação que a gente precisa ter para sair desse sintoma. Conseguir explicar de uma forma mais ampla, para vocês entenderem a diferença do que é um probleminha emocional, um estresse no trabalho, uma alteração do sono, e um estresse efetivo. E aí, quais são os estresses? O que o seu cérebro pode estar reconhecendo como um perigo? Aí eu vou te pedir para você se questionar algumas coisas. Anota aí no seu caderninho, já salva esse vídeo, porque é muito interessante você tomar consciência. Primeiro, você precisa saber quando a minha menstruação está alterada. Passo 1. Se a sua menstruação está alterada desde o início da vida menstrual, significa que há um padrão herdado. Quando a sua menstruação está alterada a partir da vida sexual, também é possível que haja um padrão herdado, mas já existe uma vivência. Vocês vão entender qual é a vivência já. Quando, após um filho ou após uma situação específica de um estresse, que eu costumo dizer que essa cena ela costuma ter um CEP, porque ela é muito precisa. Após essa situação, a menstruação oscila, aí também é outro ponto. Agora, qual situação? A situação está muito relacionada. Quais são as situações de estresse? Perdas gestacionais, mulheres que foram abandonadas quando engravidaram, ou mulheres excluídas do sistema após uma gestação. Existem muitas dinâmicas que podem ter acontecido, que vão estar interferindo.
Duas perguntas que você pode colocar na sua vida anota aí, pausa e anota aí, isso é importante. Onde não me sinto segura no meu território hoje. O que é meu território? Seu casamento é seu território. Ou se você mora com os pais, pai e mãe é território. A sua casa é território. Trabalho é território. Tudo isso é território. Então, onde não me sinto segura no meu território. Por que isso é importante? É necessário que eu não esteja em luta e fuga, que tenha um ambiente seguro, que eu me sinto seguro, não tem a ver com ambiente, tem a ver como eu me sinto, que eu me sinto segura para que eu possa gestar. E aí, mas eu não quero ter filho agora. Tá tudo certo, só que precisa ter condições para que você possa, ainda que você escolha não ter. É completamente diferente. Que também a gente pode falar sobre isso. Eu vou deixar para o próximo. A outra pergunta é: quem eu não estou conseguindo proteger? Aqui a gente vai entrar no quesito filial. A minha empresa é filho, o filho é filho, o cachorro, o gato é aquilo que eu percebo como filho. Eu gostaria de estar protegendo, mas não consigo. Eu estou vendo meu filho, a minha empresa indo, sofrendo e eu não consigo proteger. Então, essas são duas perguntas muito importantes para vocês fazerem para entender um pouquinho do ciclo menstrual. Outras perguntas interessantes. Existe aborto no histórico familiar? Existem mulheres que perderam gestação ou que fizeram aborto? Essas perdas são reconhecidas? Essas dores foram reconhecidas? Existem mulheres que tiveram mudanças bruscas na vida delas a partir de uma gestação? O que é uma mudança brusca? Separação, mudança de cidade, foi casar com o marido, casou, isso é muito importante, gente, casou depois que engravidou, e aí foi viver longe da família e não teve apoio, teve uma perda financeira muito grande. E aqui tem um viés de muitas questões. Só até aqui, eu espero que você já tenha entendido e já consiga melhorar um pouquinho o seu ciclo menstrual quando você toma consciência. Mas eu vou te pedir para colocar aqui nos comentários o seguinte: quais os seus sintomas de TPM? Porque quando você tem edema, significa uma coisa. Quando você tem dor de cabeça, é outra coisa. Quando é cólica, é outra coisa. Quando é dor na ovulação, é outra coisa. Quando a dor é nas pernas, nas costas, é outra história. Se vem antes a dor e se vem depois, também é outra história. Então, existem sintomas que a gente precisa ouvir a história desses sintomas para juntar a cena, para identificar. E por que é tão importante tomar consciência? Lembra que eu falei que o nosso cérebro está reagindo ao ambiente? Então, se você muda o programa do seu cérebro para que ele entenda que aquilo que ele reage não é mais hoje, ou seja, eu tomo consciência, eu dou um recurso novo, eu crio um novo comportamento e agora, nesse momento, o meu cérebro tem autorização para fazer de outra forma, saindo da luta e fuga. Me fala aí se ficou claro, se gerou dúvida, coloca aí nos comentários, porque vocês colocando aqui os sintomas, eu posso gravar outro vídeo explicando detalhadamente cada fase. Porque aí a gente consegue montar exatamente a causa de algumas alterações específicas.